O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Amados irmãos e irmãs, estamos celebrando o Domingo do Bom Pastor, oportunidade em que o ressuscitado deseja que façamos com ele a experiência de tê-lo como caminho da salvação, como porta do reino de Deus, como aquele que de fato é o bom pastor a guiar as suas ovelhas. Dentro da pedagogia do tempo pascal, o quarto domingo marca exatamente o meio do tempo da Páscoa. Por isso, nós vamos mudando um pouco a tonalidade devido à proximidade da ascensão do Senhor. Os 3 primeiros domingos, ouvíamos relatos da aparição. O Senhor aparece às mulheres, depois ao grupo dos apóstolos. No domingo passado, aos discípulos de Emaús, é reconhecido na fração do pão e também aquece o coração com a palavra. E agora, já nos aproximando da ascensão, nós percebemos que a proposta é que percebamos que de fato Ele é a porta da salvação. Ele prepara para nós as moradas celestes. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Por isso, quando a gente celebra o Domingo do Bom Pastor, nós precisamos voltar na história do povo de Deus e vermos o quanto essa figura sempre foi apreciada na cultura judaica e naquela região de Israel. Vejam que
cantamos o Salmo 22 ou 23, acredito que um dos salmos mais conhecidos por todos, inclusive muitos de nós sabem ele até de cor. É um salmo curto, mas muito profundo, que já prefigurava a ideia de um pastor a cuidar da ovelha, a protegê-la do mal, a dirigi-la aos locais mais seguros, livrar do pântano, do assaltante, do ladrão. Vejam que essa figura, já cantada no Salmo, ela é também muito forte na profecia de Ezequiel. Ezequiel, em todo o capítulo 34, trata exatamente da figura do bom pastor e também do risco da ovelha quando ela acaba seguindo maus pastores que as contaminam, que têm interesse e que querem, na verdade, lucrar e buscam a ovelha por interesse. Vejam que então, em toda a profecia, no Cântico dos Salmos, se pensava que o Messias seria esse bom pastor. E Jesus, no seu ministério, na sua vida, ele é exatamente esta figura, e a esperança do povo de Deus é sobretudo concretizada com aquele que faz o bem, que cura, que acompanha a ovelha, que inclusive dá a vida para que todos tenham vida. É interessante que o próprio Jesus então dedica uma parte da sua pregação a falar da figura do bom pastor e ao mesmo tempo ele, além de mostrar-se como bom pastor, ele vai adiante e se apresenta como porta do redil, como porta das ovelhas. Vejam que para a gente entender este trecho do Evangelho de João, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo de Jesus para entender o que ele quis ensinar. Então vejam que a figura do pastor era uma figura conhecida por todos. Nós aqui temos até uma dificuldade de entender essas comparações, porque aqui na nossa realidade o que se destaca não é a figura do pastor, mas aquele que cria gado e assim por diante. Lá na região de Israel é o pastor de ovelhas. Vejam que era um costume que nas cidades e vilarejos houvessem os chamados redis. O que era um redil? Um redil, na verdade, costumava ficar no centro das cidades e vilas, e era uma construção de pedras que tinha uma porta. Assim como nós vemos os currais, que são feitos de cerca, de madeira, assim por diante, a construção do redil era de pedra, comumente circular, para que não tivesse por onde fugir, com uma porta. E era o costume, o hábito, que todos os pastores levassem o seu rebanho para esse redil. Ficava lá um porteiro. Esse porteiro cuidava para que, de fato, os pastores entrassem, para que não houvesse ladrão, nenhum tipo de animal, lobo ou coisa assim, que pudesse devorar as ovelhas. Mas vejam, todas as ovelhas iam para o redil. Isso quer dizer que elas se misturavam. Não tinha como, na verdade, diferenciar uma ovelha da outra. No entanto, na criação da ovelha, o pastor colocava um nome em cada uma delas. E conforme o timbre de voz que esse pastor falava, ele condicionava a ovelha a ouvir somente a voz dele. Então isso quer dizer que a ovelha só obedecia a ordem e o chamado do pastor, mesmo que estivessem misturadas com outras ovelhas dentro do redil. E assim acontecia. Chegava o pastor, ia chamando a ovelha pelo nome, elas iam saindo e seguindo ele, que inclusive
tinha o cajado para que, se alguma caísse no buraco ou se desviasse, ele puxasse para o caminho novamente. Vejam então que quando Jesus narra esse ponto do Evangelho, ele está querendo dizer que ele é o bom pastor e nós somos as ovelhas, e ele nos conhece pelo nome. E nós, criados e cuidados pelo bom pastor, só escutamos a ele, só ouvimos a sua voz e seguimos a ele como verdade de nossa vida. Essa é a primeira comparação que Jesus faz no Evangelho. Mas ele não para por aí, porque ele teve a impressão que os discípulos não o entenderam. Aí então ele continua e ele vai além. Além de ser o bom pastor, ele diz que ele é a porta do redil. Não é nem o porteiro, é a porta. O que seria isso, na verdade? E isso é o coração da liturgia de hoje. A porta é por onde a gente passa. Para entrar e para sair de algum lugar, precisamos passar pela porta. E aí, ele vai dizer: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Aí, fica-nos muito claro que ele é a porta do paraíso, que ele é a porta do reino de Deus, que ele é a porta que conduz a ovelha à salvação. Portanto, precisamos atravessar essa porta e fazer a experiência de Deus. E aí ele usa 3 verbos que são importantíssimos para se entender a mensagem de hoje. Se ele é a porta que nos salva, veja o que ele diz: quem entra por mim será salvo, entrará, sairá e encontrará pastagem. Aqui eu paro um pouquinho nessas 3 ações que nos apresentam 3 imagens. Primeiro, entrará pela porta. Vejam que nós todos somos atraídos a Deus. Deus nos atrai a Ele. E ainda, como porta, nos chama a vir ao encontro dEle. Então, como porta, Jesus acolhe, Jesus chama, Jesus está sempre aberto para nos trazer para onde? Para as pastagens. Pastagem é o símbolo do paraíso, é o símbolo da eternidade. Então isso quer dizer que o bom pastor nos atrai a Ele, nos acolhe para que experimentemos a salvação. E lá aponta-nos que somos chamados a permanecer. O que seria permanecer? Ficar lá, sermos cuidados pelo bom pastor, permitir que Ele nos alimente, cure as nossas feridas, nossos medos, nossos traumas, nossas dores, mas mais do que isso, permanecer junto a Cristo gera em nós o sentimento de pertença. Eu pertenço àquele redil, eu faço parte do povo de Deus. Eu preciso me entender como membro da igreja. Aí permanecer é muito próximo daquilo que a igreja tem nos proposto, de fato, de estarmos unidos a Cristo em uma comunidade. Por isso é importante ter a sua paróquia, o seu lugar de encontro com Deus, ali você pertencer, fazer parte, ter ali como extensão da sua própria casa. E por fim, o terceiro verbo é o sair. As ovelhas saem. Aqui nós temos muito clara a dinâmica da liberdade que Deus nos dá. Nós não somos marionetes na mão de Deus, e na verdade a gente muitas vezes fica dizendo assim: ah, isso é vontade de Deus, aquilo é vontade de Deus,
mas isso muitas vezes é vontade nossa mesmo, é a nossa consciência, é o nosso jeito de pensar. E a gente muitas vezes acaba empurrando um pouquinho como sendo vontade de Deus. Gente, nós somos ovelhas que saímos pela porta e temos que fazer escolhas. Por isso, nós temos que cuidar da nossa liberdade. A nossa liberdade deve ser para o bem, deve ser para a justiça, deve ser para a verdade e para a vida. Um dos temas mais preciosos do tempo da Páscoa é a vida eterna, é buscarmos ser sempre melhores. E aí nós temos como terceira ação a permissão do bom pastor para sempre sairmos e usarmos a nossa liberdade para produzir vida. Por isso, vejam só como termina o Evangelho. O ladrão rouba, mata, destrói. Jesus, ao contrário, acolhe, faz permanecer, permite a liberdade, e aí ele termina dizendo: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então, o projeto do bom pastor não é condenar ninguém, não é roubar ninguém, não é matar ninguém, nunca foi destruir ninguém. Quando a gente começa a dizer que Deus é vingador, que Deus é bravo, que Deus quer nos destruir, que a ira de Deus virá sobre nós, não é essa a imagem do bom pastor. Essa é a imagem do ladrão, do assaltante, daquele que engana, daquele que quer nos desviar do caminho. O Senhor, porém, nos acolhe para entrarmos, sairmos e traz vida, e vida em abundância. Que cada um de nós perceba a importância de sermos guiados pelo bom pastor. E mais do que isso, abramos o coração para que Ele nos acolha, nos alimente, nos envie, e mais do que isso, nos traga a vida em abundância. Passemos pela porta, a porta da salvação, essa que o próprio Jesus propõe, para sempre o experimentarmos como caminho, verdade e vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.